Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente eu fico impressionado. A gente está sempre nesse infinito giro, né, de conhecimento, de amor, de caridade, de paz, de trazer informação e de, principalmente, espalhar o espiritismo. Para nós é muito importante, com certeza. Espalhar conhecimento para a gente é essencial. Mas tem uma coisa que acontece que a gente tem que esclarecer, porque é a hora que você não está na vigília, é a hora que você está dormindo. E hoje eu vou falar sobre sonhos. Então acorda e vem comigo que eu tenho muita coisa para te falar. Para começar, gente, sonho é o conjunto de imagens, pensamentos e fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Conceito básico de dicionário. E que às vezes acontece sem recordação alguma. Em outras vezes, o indivíduo, ao acordar, pode registrar de alguma forma o que se recorda, ou antes que se esqueça, né? Lógico. E por último, o sonho que fica como uma lembrança da mente, tendo a possibilidade de se recordar com clareza de uma parte dele. Ou nem lembra. Já acorda e nem lembra mais. Gente, é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado em um debate que envolva religião, ciência ou cultura. Para a ciência, tá? É uma experiência da imaginação, do inconsciente durante o nosso período de sono. Para a ciência. Para a cultura, é o motivo de 1 milhão de superstições. Ah, você sonhou com morcego? É isso. Você sonhou com cobra? É aquilo. Ah, você sonhou com peixe? É aquilo. Você sonhou que estava fazendo xixi? É isso. Então, culturalmente tem vários significados. Na ciência, é só uma imaginação subconsciente. Mas vamos estudar isso na visão espírita. Porque no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, na pergunta 401, Kardec vai direto no assunto. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Porque essa é a questão. Para todos nós, a sensação é que a gente deita na cama, dorme e o espírito dorme junto. Concorda? Todo mundo pensa assim. E os espíritos responderam o quê? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo dele estão relaxados. E como o corpo não está necessitando da presença, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos ou com o plano espiritual. Gente, mesmo solto no plano espiritual, o ser fica preso ao laço fluídico. A gente tem que explicar isso. Durante o sono, o seu espírito vai sair do corpo, mas ele está ligado por uma coisa chamada cordão de prata, laço fluídico. E ocorre com a emancipação da alma. Então, o espírito ganha parcialmente a liberdade, porque o espaço aproveita para agir separadamente do corpo e ir onde deseja. Então ele percorre o espaço, podendo se deslocar ao plano espiritual. Então a Kardec nos diz que os sonhos, eles acabam sendo fenômenos de emancipação da alma ou do espírito, que nos indicam que nosso espírito ainda permanece ativo, que ainda está ligado ao corpo físico pelo perispírito, e que durante o estágio do sono, apenas o corpo repousa, já que o espírito não dorme. Interessante a gente falar sobre as inibições que o corpo físico proporciona ao espírito durante uma vida. Por que eu estou falando isso? Porque é o cérebro responsável por muitas coisas que nós ignoramos. Vamos lá. Por que a gente não lembra sempre dos sonhos? Porque a resposta foi: no que chamas de sono, só há o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Porém, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as percebeu através dos órgãos do corpo. Tá aí uma explicação
básica e relativa. Por que a gente não vai lembrar do que a gente sonhou durante o nosso sono? Porque nosso organismo não está registrando isso fisicamente, literalmente, com os olhos, com os ouvidos. Isso está dentro da sua mente. E o que está na sua mente, assim como foi no passado, as vidas passadas que você tem, corre, sim, e passa pelo esquecimento. O véu do esquecimento, ele funciona, não é só durante o nascimento. Ele funciona fazendo você esquecer de todos os reencontros e situações que possam, nesse momento, trazer o passado de volta na sua mente. Então, um sonho, às vezes, ele é realmente ignorado pela mente o tempo todo como sistema de defesa, para não correr risco nenhum. Em A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens 27 e 28, Kardec nos conta sobre o sonho de José. José, que nos explica muito sobre o processo espiritual do sonhar. Ele fala assim: José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Mateus, capítulo 2, versículos 19 e 23. Então, nesse momento, nós temos um sonho que eu chamo de sonho espiritual. Ou espiritual porque ele é profético, né? Mas tem 3 tipos de sonhos. Quando ele descreve o sonho de José, aonde ali tem uma comunicação, na verdade nós temos um sonho com uma possibilidade de desdobramento, onde o espírito teve contato com o outro espírito que veio avisar ele. Bom, para a gente não ficar confuso, vamos entender os 3 tipos de sonhos que existem, que isso vai esclarecer com muita, muita assim, calma, né? E com mais facilidade. Bom, a gente tem os sonhos comuns, gente. O que são esses sonhos? São os comuns mesmo, são as repercussões de nossas disposições físicas ou psicológicas. Por exemplo, você vai dormir e você está pensando em tortas. Aí você sonha a noite inteira fazendo torta. É normal. Então, medo, ansiedade, anseio também gera sonho, que é aquele sonho que você tem: eu tive um pesadelo. Eu tenho que pagar minha conta amanhã e não paguei minha conta, e agora eu tô com essa consciência pesada. Isso gera um sonho. Então, quase sempre eles são desencadeados por preocupações ou desejos intensos, geralmente são desconexos, sem sentido, de ordem, sequência, etc. Tá? Então, esses são sonhos comuns. Mas aí, do comum, a gente também tem o reflexivo. O que é o reflexivo? O comum, você pode sonhar qualquer coisa. O reflexivo não, ele é exteriorização de impressões e imagens, ou seja, ele vai pôr dentro do sonho impressões e imagens arquivadas na sua memória. Ou vivências que você teve que ficaram gravadas no perispírito e estão ali ó, o tempo todo, querendo reviver de alguma forma aquela situação. Então, dentro deles, os reflexivos e os comuns, eu chamo todos de comum. Tá? Porque o que me interessa aqui agora é o sonho espiritual. Esse sonho espiritual por exemplo, quando uma pessoa vem no auxílio fraterno e fala: Max, eu estou sonhando muito com isso, com aquilo outro, você vai falar para o vento para mim, porque eu vou ficar olhando para você e pensando: a única coisa que eu sei é cobra, que é traição. E o resto? Eu sonhei com isso, eu não sonhei com aquilo, eu não sei. Por quê? Porque o sonho espiritual, ele traz a sensação de uma atividade real e efetiva do espírito durante a sua emancipação permitida pelo sono. É muito real. O contato com o plano espiritual, com familiares, amigos encarnados e desencarnados, nos levam a locais de nossa preferência. Então a gente vai, tipo assim, a gente busca situações e indivíduos que se harmonizam conosco num sonho espiritual. Sonhos com sequências e mais nítidos. É sempre nítido e tem sequência. É aquele famoso sonho que você acorda no meio da noite, que você dorme de novo, você volta pro sonho. Isso é um sonho espiritual.
os avisos, eles são feitos nesses sonhos. Eles desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Em todas as religiões tem gente que sonhou e falou e aconteceu. Mas sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir. Porque o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal. Ele é uma situação natural, orgânica do nosso corpo. Então sabe-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa ocasião em que os espíritos protetores, eles vão aproveitar para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. Ou seja, o famoso sonho que um médium tem com seu mentor espiritual. Então são numerosos os casos de avisos em sonhos, porém não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos. Esse é o nosso problema. Nem ainda menos que tem uma significação para tudo que se vê em sonho. Gente, não levem isso adiante. O sonho, ele só tem significados, ele só vai ter significado como espiritual quando for muito realista. Se ele não tiver isso, é um sonho apenas. Só um sonho. Ó, o que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Livro dos Espíritos, questão 404. A resposta é simples. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de Buena Dicha. O que é Buena Dicha? É aquele costume antigo de interpretar sonhos. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Vocês conheciam isso ou não? Pesquisem. Pois, fora absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus. Tá? É a visão do que no momento ocorre em outro lugar. Aqui, a alma se transporta. Tudo bem. Aí, quando você tem esse tipo de situação, geralmente você já sabe, você tem consciência, você acorda consciente do que está acontecendo. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho apareceram a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Claro que são essas aparições, se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros. Sim, isso acontece. E quando tem de certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília. Essas são as perguntas, respostas para aquilo. Kardec, 2022, página 222, página 178. Interpretar sonhos não é possível, como tornou-se comum pensar, pois em desdobramento não é o nosso cérebro físico que registra as experiências fora do corpo. É isso que eu estou tentando falar. O corpo, ele é matéria densa, apresenta dificuldade de reter recordação, mas a alma vivencia isso fora do corpo. É ela que registra, é o seu perispírito. O que se sonha tem a ver com as experiências vividas no mundo espiritual que podem ou não estar ligadas ao mundo físico e a fatores psicológicos vivenciados por cada um dos indivíduos. Por esse motivo, muitas vezes não vamos compreender o que sonhamos e por isso não devemos não devemos fazer, na verdade, uma interpretação, digamos, ao pé da letra, tá? Ou pensar que sonhar com uma cobra, que pode ser um aviso sobre possível traição. Ou afirmar que quando sonhamos com um dente caindo, será a morte de alguém. Ai, meu Deus, detesto sonhar isso. Ou transformar os sonhos em significados para utilizar em jogos de azar, como observamos em alguns sites da internet. Gente, a gente deve analisar o contexto e não generalizar a simbologia de uma forma geral. Porque quando a espiritualidade quer nos transmitir algo, uma mensagem, ela vai analisar
a realidade da pessoa e utilizar de uma simbologia que a mesma possa compreender. Frequentemente você vai ver em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se confirmam. De onde isso se origina? A gente tem que sempre questionar essas coisas. Por quê? Elas podem confirmar-se para o espírito e não para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Então, daí resulta que as preocupações da vigília, do momento de estar acordado, podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Aí está verdadeiramente o que se pode chamar de um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, tudo que vemos ligamos a ela. Então a gente vai sonhar aquilo. Nós, espíritos, nos aproveitamos do repouso do corpo para, conforme nosso estágio de evolução, irmos aonde quiser. Então, aproveitando da liberdade, da plenitude das próprias faculdades, é verdadeiramente estranho que um fenômeno tão vulgar quanto o dos sonhos tenha sido objeto de tanta indiferença por parte da ciência e que ainda estejamos a perguntar a causa dessas questões. Ou seja, a ciência já deveria ter estudado muito mais os sonhos, porque dizer que são produto da imaginação não é resolver a questão. Isso é fato. É uma dessas palavras com o auxílio das quais querem explicar o que não compreendem, mas que nada explicam. Então, em todo caso, a imaginação é um produto do entendimento. Ora, como não se pode admitir entendimento nem imaginação na matéria bruta, é necessário crer que a alma entre nisso por algum motivo. Ou seja, o espírito existe. Se os sonhos ainda são um mistério para a ciência, é que ela se obstinou em fechar os olhos para as causas espirituais. Exatamente. Então, o tipo de vida, o que pensamos, atitudes que temos durante o dia, isso vai refletir no que a gente vai sonhar à noite. É uma resposta à nossa tendência. Tá? Agora, por isso, devemos sempre cultivar bons pensamentos, atitudes benevolentes, fazer leituras edificantes. Porque quando a gente adormecer, a gente pode usufruir da companhia de bons espíritos ou de boas imagens. A gente pode ser útil, trabalhar, estudar, ou a gente pode volitar por paragens pacíficas e boas. Então, meu querido e minha querida, ao deitar-se, pedir em prece para que Jesus e a espiritualidade amiga nos encaminhem a regiões espirituais, onde possamos ser úteis e auxiliar, e a gente vai praticamente estar na companhia de amigos ou familiares, estudar e receber conselhos de nossos mentores espirituais. Mesmo porque o sono é natural do corpo. O sonho é natural do espírito. Entendeu? Então, sonho não é um efeito mediúnico que você tem que ficar. Não. É algo que acontece normalmente com o nosso corpo físico. A gente precisa dormir e descansar. E nesse momento que o corpo repousa, o seu espírito continua ativo. E aí ele sai do corpo e ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser lá fora, dependendo do grau de evolução que ele tem. Então, de mediúnico aí, nós já temos quando a gente chega nesse corpo para viver uma vida. Então, daí em diante, tudo é efeito. Tudo faz parte. E sonho, meu bem, é só o mediúnico que você tem certeza que vai estar ali, consciente na sua cabeça, como uma imagem clara, muito clara. Aí sim é mediúnico. No mais, é só um sonho. Preocupa não. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu espero que tenha esclarecido muito para vocês, porque esclareceu muito fazer isso tudo para mim. E eu entendi muita coisa que eu antes enganchava. Então, vai lá agora no canal, no Facebook, na página Espirais de Luz, e no canal do YouTube Espirais de Luz. Curte a página, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem palestra lá para você. Já foi conferir? Confere. Até a próxima.
Beijos de luz.